Olá, você está aqui no canal do Você Que Pensa e a ideia aqui sempre é fazer você pensar sobre teologia, sobre vida cristã e coisas afins. E hoje eu queria trazer uma discussão aqui interessante para o nosso canal essa semana, que é se o cristão pode usar armas de fogo. Ou seja, o cristão tem direito, ele pode usar armas de fogo. De início eu já quero deixar claro aqui que nós não vamos entrar em questões sociológicas, antropológicas, né? A questão da lei envolvendo toda essa discussão do uso, né, de porte, de posse de armas. A minha questão aqui hoje, a minha reflexão é se o cristão ele pode usar armas de fogo. E essa pergunta é importante porque aqueles que se colocam contra, né, o uso de armas de fogo por cristãos usam a Bíblia. Essa é uma discussão que fica muito complexa porque tanto as pessoas que defendem o uso de armas de fogo por cristãos quanto aqueles que são contra o uso de armas de fogo para os cristãos usam a Bíblia. Ambos usam a Escritura. Então nós vamos pensar hoje o que a Escritura tem a nos ensinar sobre o uso de armas de fogo por cristãos. O cristão pode usar arma de fogo, pode atirar, pode matar outra pessoa? Então fica aí, essa é a nossa discussão hoje. Como nós dissemos, né, as pessoas que são contra o uso de armas de fogo, os cristãos que são contra o uso de armas de fogo, usam muitos textos do Novo Testamento. Que o cristão ele tem que dar outra face, que o cristão não pode se vingar, que o cristão tem que amar os inimigos, que o cristão não pode pagar o mal com o mal, mas deve pagar o mal com o bem. Aqueles que perseguem os cristãos devem receber oração, devem receber amor, devem receber perdão e não ódio, ira e vingança. Bem, tudo isso é verdade. O Senhor Jesus ensinou isso. O Senhor Jesus ensinou a não se vingar. O Novo Testamento diz que nós devemos entregar a Deus. Deus é aquele que retribui o mal. Deus é aquele que se vinga. Então não cabe a nós nos vingar. Não cabe ao cristão, de fato, que olha para o ensino de Jesus do Novo Testamento e odiar, pagar com a mesma moeda o ódio que ele recebe. De fato, esse é o ensinamento do Novo Testamento. O cristão ele deve orar e amar aqueles que perseguem e fazem o mal contra ele. Então, como nós conseguimos conciliar esses ensinamentos do Novo Testamento com o direito do cristão usar, ter porte ou posse de armas? É preciso então a gente entender o que significa esses textos. E para isso a gente volta lá no Antigo Testamento. Parece, quando nós olhamos para esses textos, que há uma tensão entre o Antigo e o Novo Testamento. Algumas pessoas chegam a colocar o Deus do Antigo Testamento como um Deus muito irado, um Deus de guerra, um Deus que mandou matar. Como é que a gente consegue conciliar essas verdades do Antigo Testamento com os textos que acabamos de citar do Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento, Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. É aquele que deu várias vitórias ao povo de Israel no Antigo Testamento. O Senhor é aquele que mandou que Israel matasse seus inimigos. O Senhor foi o general de várias batalhas de Israel. Ele ordenou, e muitas vezes quando os israelitas negligenciavam aquilo que Deus havia ordenado, que era de fato derrotar os seus inimigos e não deixar nenhum inimigo vivo, o Senhor se levantava contra essa postura do povo de Israel. O Senhor deixava claro que Israel não estava obedecendo a ordem clara do Senhor, que era de fato destruir todos os seus inimigos. Mas é no próprio Antigo Testamento que nós encontramos o grande mandamento: não matarás. E aí eu quero deixar aqui, vai estar aqui em algum lugar, um vídeo que nós gravamos sobre esse mandamento. Não matarás. Lá nós vamos trazer algumas coisas importantes aí para a gente entender algumas coisas sobre esse mandamento. Muitos estudiosos, quando olham para esse mandamento, preferem interpretar o texto como não assassinarás. Então, o que o Senhor está condenando no mandamento é que você não pode tirar uma outra vida injustamente. Você não pode cometer assassinato. Se não olharmos dessa maneira para esse mandamento, nós teremos dificuldade dentro do próprio Antigo Testamento. Como Deus havia ordenado não matar e ao mesmo tempo ordenava matar? Como é que a gente concilia
essas duas coisas. O fato de que Israel matou, que os filhos de Deus, os judeus mataram, deve ser entendida dentro do contexto de guerras legítimas, de guerras que aconteciam naquela época, naquele contexto, naqueles territórios. O mandamento, então, se aplica a não assassinato. Isso está na lei, claramente pode ser visto na lei. Quando um homem matava outro injustamente, ele teria que pagar com a sua própria vida. Nós temos vários mandamentos que nos ensinam isso, vários mandamentos do Antigo Testamento que falam sobre pena capital. Muitos crimes / pecados que eram cometidos no Antigo Testamento eram punidos com a pena de morte, com a pena capital. Isso está lá em vários textos do Antigo Testamento. E aí, dentre esses vários textos do Antigo Testamento, um em especial é muito interessante. É o texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 22, os versos de 2 a 3, que ensinam sobre a defesa própria, a defesa pessoal, a proteção da propriedade privada. E o texto diz o seguinte: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Então veja o que o texto está ensinando. Se um ladrão está arrombando uma casa e se ele for ferido pelo dono da propriedade, aquela pessoa que o feriu, que matou, não será culpada de sangue. Por quê? O princípio aqui está claro. Ele está defendendo a sua propriedade. Ele está defendendo a sua casa. O errado é justamente o ladrão, a pessoa que está arrombando a casa de outro. Mas o verso 3 segue com um negócio muito interessante. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Veja bem, o texto ele ensina dois princípios que são muito conhecidos aí da lei, que é o princípio de proporcionalidade, de não uso da força excessiva. Isso está muito presente na atuação policial, por exemplo. O policial ele tem posse e porte de armas e é protegido por lei para que ele use aquela arma. Só que ele não pode usar de força excessiva. Ele não pode usar uma força desproporcional. Então aqui o texto está ensinando um princípio muito, muito importante, muito legal para os nossos dias, de que se for noite, escuro, tudo bem. Aqui é um princípio talvez que ensine de que o dono da casa não estava vendo se o ladrão estava armado, se ele estava desarmado, então estava no escuro, um momento do dia, um momento da noite ali, complicado para esse tipo de atuação. O verso 3 nos ensina claramente que se já for dia, ou seja, é claro, então, o dono da casa, poderemos interpretar assim, ele pode tentar usar um outro tipo de força para parar aquele ladrão. Então, se ele matar o ladrão à luz do dia, ele era culpado de sangue. Então, veja que no próprio Antigo Testamento nós já temos princípios muito interessantes. Nós temos o mandamento de não matar, mas nós temos ali guerras, batalhas, nós temos vários mandamentos que protegiam a vida no contexto do Antigo Testamento. Então, está claro ali todo um sistema que mostra que não era condenado em todo e qualquer caso o tirar a vida de outrem. O mandamento apenas condena o assassinato, o tirar a vida do outro por vingança, por ira ou sem motivo. Mas aí alguém pode perguntar, mas tudo isso está no Antigo Testamento. Veja, aqui nós precisamos colocar um parêntese bem grande e muito importante, que é um princípio muito básico para a gente interpretar a Escritura e para a gente não fazer confusão. É muito errado, é muito equivocado fazer uma separação radical entre Antigo e Novo Testamento. Veja, no Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o Novo Testamento, toda a teologia do Novo Testamento é baseada na teologia do Antigo Testamento, na revelação de Deus ao povo de Israel. Então o Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo. O Deus do Antigo é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não podemos fazer essa divisão radical entre Antigo e Novo Testamento. A boa teologia do Novo Testamento depende de uma boa teologia, de uma boa compreensão do Antigo Testamento. Então veja, por mais que tantas leis civis, cerimoniais, tantos aspectos do Antigo Testamento de fato encontrem cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele mesmo fala sobre essas coisas que eram sombras e encontram um cumprimento nele, nós não podemos arrancar de lá os princípios. O Deus, que é o mesmo Deus, não poderia ter ordenado no Antigo Testamento uma atitude, um ato que fosse pecaminoso, que fosse contra a sua santidade, que fosse contra o seu caráter justo e santo. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento é importante para nós entendermos
o Novo Testamento? Porque aqui é o momento que as pessoas perguntam, mas e o Novo Testamento? O Senhor Jesus ensinou ao não usar armas, né? Ensinou a paz. Será que nós podemos fazer essa aplicação direta, esse entendimento direto a partir dos textos que nós citamos lá no início? É necessário olharmos para a Escritura como um todo, como sendo um texto unificado e tendo uma teologia própria, uma teologia única. Ou seja, nós precisamos conciliar todos os textos do Antigo Testamento que falam sobre amar o inimigo, amar o próximo, não se vingar, dar a outra face, pagar o mal com o bem, com aquilo que os princípios que nós acabamos de ver no Antigo Testamento. Nenhum desses textos está condenando o direito de alguém se defender. Todos esses textos estão falando sobre o amor e não a ira, não o ódio, não a vingança, a entregar e colocar nas mãos do Senhor. Mas veja que é equivocado entendermos que nós não temos o direito de nos proteger e proteger aqueles que estão à nossa volta por causa desses textos. O texto está falando que eu não posso andar irado e me vingar das outras pessoas, mas não que eu não possa e não tenho o direito de proteger. É uma atitude de amor para com aqueles que estão à minha volta e para com a minha própria vida. É ter o direito de agir de maneira proporcional ao dano que estão tentando fazer contra mim e contra a minha família. Então as armas são um mal necessário para um mundo que é mal, para um mundo que jaz no maligno, para um mundo que está em trevas. E nesse mundo há violência. Veja, os cristãos não são chamados para serem pacifistas, mas pacificadores. Eu sempre digo isso. Em momentos chaves, em momentos circunstanciais, será necessário uma força empregada para que o mal seja interrompido. Ou seja, se há alguém, um exemplo, se há alguém na rua atirando para cima, matando pessoas inocentes, pense, por exemplo, num policial. Será que então não pode haver policiais cristãos? Então pense, um policial em serviço, tendo seu porte e sua posse de armas, e tem alguém, um maluco no meio da rua atirando e matando famílias inocentes, crianças, idosos, mulheres. Aquele policial será obrigado a parar aquele mal que está sendo realizado. E ele só vai conseguir parar e interromper aquele mal usando a violência, usando a força proporcional àquele mal que está sendo realizado ali. Para encerrar esse vídeo, é importante dizer que, com tudo isso, com base nesses princípios da Escritura, o fato de nós sermos a favor do cristão ter porte e posse de armas não diz respeito ao prazer de tirar a outra vida. Em nenhum momento, em nenhum lugar das Escrituras, nós conseguimos encontrar base para que o cristão ele tenha prazer na morte, mesmo que seja do perverso, para que ele tripudie, né, na morte de uma outra pessoa. A Bíblia nos diz que o Senhor não tem prazer na morte do perverso. Então nós, aqueles que tememos e amamos esse Deus, nós não podemos nos alegrar, festejar a morte de outro ser humano, mesmo que seja necessário em algum momento que uma vida seja tirada de um perverso, de alguém que está cometendo mal contra alguém inocente. A Bíblia não nos dá espaço para festejarmos isso. Podemos nos gloriar na justiça de Deus, mas não na morte em si do perverso e do ímpio. O desejo do Senhor antes é que o perverso se converta do seu mau caminho. É isso que está lá escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18. Não podemos então festejar a morte de um outro ser humano. A Bíblia nos diz que a vida humana ela tem valor porque ela é a imagem de Deus, é a criatura divina. Então o que você pensa de tudo isso? Use aqui os comentários com respeito para discordar e para acrescentar alguma coisa a esse debate. Então vamos pensar biblicamente, vamos pensar teologicamente e vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Até a próxima, valeu!